Bom, então quero mostrar para vocês um exemplo. Aqui eu estou usando esse Multisim Online. Ele tem algumas limitações, mas eu achei bem interessante para você fazer e até mesmo compartilhar um ou outro circuito, né? Aqui parece um negócio complicado, mas na realidade eu estou analisando este circuito aqui, ó. Esse circuito é um amplificador com bipolar, você pode ver esses resistores fazem a polarização, e esse circuito aqui é absolutamente o mesmo, eu só copiei e colei esse da esquerda aqui na direita, e eu coloquei aqui ó, eu estou mudando um ou outro valor de componente. Então, por exemplo, aqui eu estou mexendo nesse C4. Esse C4 aqui, ó, aqui vale 0,1 microfarad, aqui vale 10 microfarads. Então, é só uma forma de eu ver qual que é a influência em um componente num circuito, fazer um parameter sweep, né, uma variação de parâmetro. Em vez de eu fazer uma variação de parâmetro aí que eu não achei aqui, ou não tive condições de achar, eu faço o mesmo circuito, copio e coloco, mudo só o valor do componente para ver o que acontece. Então aqui ó, eu estou usando esses dois, o Multisim usa esses dois probes aqui, eu estou analisando a resposta em AC, né, AC sweep aqui ó, e eu estou vendo o que acontece fazendo um sweep aqui de 1 até 50 MHz. Então, só para mostrar para vocês, então é o mesmo circuito, a única diferença é que aqui o capacitor é de 10 e aqui o capacitor é de 0,1. Então o azul, a capacitância é bem menor. E se eu for ver a resposta, eu vou deixar aqui apenas a magnitude, e aqui eu tenho a resposta. Então você percebe que aqui eu estou vendo apenas a parte de baixo, a parte de baixas frequências. Você percebe nitidamente que a curva azul corresponde a quem? O azul corresponde ao circuito cujo capacitor tem um valor menor, Quando eu tenho um valor menor, eu vejo nitidamente os dois polos, né? Os dois polos estão separados aqui. Cada capacitor, em tese, cada capacitor insere um polo. Então, um polo de baixa. Um polo aqui, dois polos aqui, três polos aqui. Vocês vão ver em sequência como é que calcula isso. É relativamente simples. Mas nesse circuito aqui, com o capacitor pequenininho, eu vejo que eu tenho um polo aqui e provavelmente outro polo aqui. Eu vejo que eles estão separados. Então, qual desses circuitos tem a frequência intermediária menor? É esse circuito aqui. Então esse circuito aqui é um circuito que você pode ver que ele já começa a funcionar, o polo aqui, se a gente for dizer, ele já começa a cair aqui em torno de 100 kHz, né, uma frequência relativamente alta. Então aqui por 100 kHz, 200 kHz, esse circuito aqui ele já começa, né, a ter o ganho começa a cair. Já o circuito verde, por sua vez, ele começa a cair aqui por 2 kHz. Então você vê que nenhum dos dois casos, em tese, esses amplificadores, nenhum dos dois casos serviria para você amplificar áudio. Né? O nosso áudio para de funcionar o áudio em 16, 15 kHz, então você jamais conseguiria usar esse negócio aqui direitinho em áudio, seria uma péssima ideia, né? Os graves estariam aqui, você vê que os graves, existe até uma atenuação, né? Ele não só não amplifica, como ele chega a atenuar. Bom, aí o que eu preciso fazer então para aumentar, né? Para que a frequência de corte venha para cá, esses capacitores precisam ser maiores. Então eu vou ignorar aqui, ó, em vez de 0,1, eu vou colocar aqui o que vai acontecer agora com esse circuito aqui, o azul. Então os valores dos capacitores todos foram aumentados nesse circuito agora modificado. Vamos ver a curvinha. Agora olha o que aconteceu. Como nós aumentamos os valores dos capacitores no azul, o circuito azul, eu consegui com que a frequência de corte inferior viesse bem mais para a esquerda. Agora esse circuito consegue, com um pouco de boa vontade aí, amplificar áudio, amplificar a voz. Então você percebe o seguinte, existe um trade-off, você precisa colocar capacitores muito grandes quando você quer ter frequências baixas.
Você quer ter frequências baixas. E o que significa capacitores muito grandes? Capacitores muito grandes significam capacitores eletrolíticos, que são capacitores que não são muito bons, do ponto de vista de resposta, de perdas e coisa parecida, e até mesmo vida útil. São capacitores que possuem polaridade, são capacitores que possuem vida útil, capacitores que possuem polaridade, capacitores que eventualmente podem explodir se você inverter a polaridade ou cometer algum erro. E são capacitores que em frequência alta não funcionam também. Então esse é o problema quando você quer usar frequência baixa. Por isso que eu falei, o ideal é que você não tenha esses capacitores. Certo? Que você não tem esses capacitores. Então a ideia mais ou menos é essa. Como uma introdução para o próximo passo, onde nós vamos efetivamente calcular os polos, cada capacitorzinho aqui, ele introduz um polo. Eu vou tirar os 3 capacitores e vamos ver o que vai acontecer com a resposta sem capacitor. Onde que vai estar o nosso FL? Nossa frequência de corte inferior. Aqui, e vamos ligar aqui, certo? E vamos rodar de novo. O que está acontecendo aqui? A gente vai dizer o que deu, qual foi o rolo que aconteceu. O rolo que aconteceu aqui foi o seguinte. Isso aqui é um problema bem comum que surge aí em simulação e também surge na prática. Presta bem atenção. Eu estou vendo aqui que o meu circuito azul, ele aparentemente não está amplificando. Eu até poderia fazer uma simulação transiente aqui e mostrar isso. O problema aqui é o seguinte, de novo, esse é um negócio que surge à beça na prática. A gente comete esse erro e não sabe o que está dando de errado. Quando você, presta bem atenção, quando você conecta esse fio diretamente no gerador, qual que é o nível DC do gerador? É 0. Então, tudo se passa como se esse potencial aqui está em 0 volts, porque você está conectando diretamente a esse potencial aqui. Mesmo que você tenha esse divisor de tensão que faz a polarização, aqui eu tenho 0 volts. Então você obrigatoriamente precisa ter alguma forma de você desacoplar o sinal. Então, por isso que você está vendo 0 aqui. Então, se eu colocar um capacitor aqui, ó, se eu colocar um capacitor aqui, agora eu apago esse fio e eu venho de novo. Agora eu tenho mas aí eu tenho um capacitor, eu quero ver o que acontece sem capacitor. O que eu posso fazer é o seguinte, colocar esse negócio aqui, um valor muito grande, E aí você vê o que acontece, ó. Ele praticamente não tem polo, ele começa a funcionar aqui em 0. Eu posso deixar isso aqui, ó, essa curva, em vez de ser logarítmica linear, olha aqui, eu tenho essa curva aqui. Você percebe que o ganho é menor? Por que o ganho é menor aqui? Porque nós não temos esse capacitor aqui ligado no resistor, como nós falamos. Mas não existe resposta, o FL é praticamente 0 aqui. E a última coisa que eu queria falar, mesmo que eu aumente aqui, ó, em vez de 50 mega, coloque aqui, vamos colocar 50 GHz, uma frequência bem alta, mesmo que eu rode esse negócio aqui, ó, você percebe o quê? Você percebe que eu não tenho a frequência de corte superior. Então você já fica esperto que este circuito aqui, vou tirar aqui mag, vou tirar isso aqui. Você percebe que esse circuito, esse transistor, ele não impõe, nesse software aqui, ele não impõe limite de frequência máxima. Então esse circuito aqui não funciona até a luz, se você colocar, como nós falamos anteriormente. Funciona aqui em 10 GHz, ele ainda tem ganho, isso evidentemente não acontece na prática, certo? Então esse esquema aqui, o online do multisim, ele funciona apenas para frequências baixas, As respostas e efeitos de frequências mais altas aí, megahertz para cima, ele não leva em consideração.